Leandro Carnal, vamos ao tema de hoje. As palavras têm poder. Tem variações disso também nos textos bíblicos, né? Tem. Deus criou o mundo pela palavra, né? Faça-se a luz. E a luz foi feita. Então, existe uma questão da invocação do poder. O Evangelho de João começa no princípio, era o verbo. Verbo aqui como um conceito também filosófico. Agora, existem duas concepções caso você não seja Deus. Uma é que a retórica, a palavra, a construção do discurso encadeia realidades. Isso é um dado mais ou menos universal. A outra é uma ideia de senso comum que eu, ao falar, crio. Crio, inclusive, realidades físicas. Então, isto é um pouquinho mais problemático, ou seja, a ideia de que a palavra é mágica, que eu falando e enunciando as coisas acontecem. Não fala em desgraça que ela acontece. Não fala nisso que isso acontece, como se eu fosse um Deus criador, a gente chama de um demiurgo, um Deus criador que ao falar acontece. Isso é um pouco mais problemático, mas é claro. Os discursos encadeiam conceitos, detonam situações práticas e o grande exemplo está na peça Júlio César do Shakespeare, que pega uma cena histórica que Marco Antônio, diante do cadáver de Júlio César, faz um discurso cheio de ironia, mas Brutus é um homem honrado e a partir disso muda a situação política em Roma após o assassinato de César. Discursos são fundamentais, palavras têm sentido, mas imaginar que eu falo, esse teto vai cair e que ele vai cair, isso é um pouquinho pensamento mágico. Então, vamos fazer uma distinção disso. Né? Eu tô aqui só, né? Já aconteceu de eu ficar com medo do teto cair e aí o povo tirou sarro de mim nas redes, então eu não vou ficar de novo. Gabi, sempre que a gente fala, inclusive de redes sociais, a gente fala sobre recorte. O jeito que a gente fala, o que a gente fala também tem um recorte, dependendo de onde a gente tá? Claro, tem um recorte que pode ser intencional ou não intencional, introjetado. Eu acho interessante, tem um TED Talk da Lena Boroditsky, é difícil o nome dela, professora de ciência cognitiva na Universidade da Califórnia, San Diego, e ela fala que a gente tem mais de 7.000 idiomas no mundo. E eles também têm um jeito diferente de se referir às situações da realidade. Então, por exemplo, se você estiver falando do inglês, o inglês coloca mais ênfase no sujeito, ele quebrou o vaso, do que o espanhol, que vai dizer o vaso quebrou. E isso tem impacto na forma como as pessoas lembram dos eventos, na ênfase que a gente dá à ação. Então, não faria sentido em alguns idiomas você dizer eu quebrei o meu braço, porque você não quebrou intencionalmente o seu braço, você teria que dizer de uma outra maneira. Então, até a forma como as línguas estão construídas tem a ver com a forma como a gente percebe o mundo. Eu acho que o importante, quando a gente fala de palavras e de linguagem nas redes sociais, é entender que o recorte ele pode ser introjetado e pode ser intencional, no sentido de convencer, no sentido de excluir. Então, por que algumas mensagens são transmitidas com uma linguagem inacessível? O que o emissor da mensagem quer com aquilo? Quer te fazer conhecer aquele assunto? Aquela mensagem que ele transmite, ou quer te fazer se sentir ignorante em relação àquela mensagem e desse jeito afirmar a própria superioridade intelectual. Então acho que tudo isso a gente pode perceber a partir do discurso, em como a pessoa fala com a gente, se ela fala com a gente ou se ela fala para a gente, também é uma outra questão, dá pra gente, enfim,